E aí, motiveiros e motiveiras, mais um Motiva Ceará. Ao meu lado direito, ele, o mestre, o nosso Elon Musk do Motiva Ceará, meu amigo Isaac. Tudo bom, Isaac? Beleza, só o show. Olha aí, a gente tava tudo com fome, comendo chocolate aqui. Rapaz, e o guerreiro que vem hoje? O cara é desenrolado, viu, Isaac? Indicação do Isaac, pega o bizu, tá com jabá, só pode. Mas não, brincadeira. O cara é gestor empresarial, gestor de carreiras, consultor. O cara já conheceu todos os estados do país. Você quer aprender sobre venda, gestão, administração? É com meu amigo Paulo. Tudo bom, meu amigo Paulo? Tudo bom, boa noite. Até que enfim deu certo, né? Se nós se encontra. O homem do Maracanaú. Até que enfim deu certo, viu? Filho de Maracanaú. Graças ao chocolate, graças ao Isaac não. Com o Isaac aí... Não, brincadeira. Mas, cara, que bom, satisfação ter você por aqui. Satisfação é minha, né? Vamos ver o que a gente consegue acrescentar aí para o pessoal do podcast, né? Motivar esse povo aqui do Ceará, né? Pois, cara, né, Isaac? Vamos começar pelo início. Cara, a tua história... até chegar de gestão. A gente já conversou aqui nos bastidores um pouquinho sobre Maracanaú. Conta um pouquinho da tua história. Faz aí um pente fino pra gente, pro pessoal te conhecer. Tá, como eu tava falando aqui nos bastidores, né? Eu sou filho de Maracanaú, né? Sou filho de Maracanaú. Eu até saí daqui, passei um tempo, né? Uns 5 anos aqui fui morar em Fortaleza. Mas eu sempre falo que o Maracanaú não saiu de mim. Eu saí daqui, mas o Maracanaú não saiu de mim. Então eu retornei mais ou menos uns 9 anos a morar aqui e percebi que aqui é o meu lugar. Sou filho de Maracanaú realmente, gosto dessa terra. E assim, a minha vida profissional começou como estagiário da prefeitura de Maracanaú, no antigo Proes. Acho que a galera aí das antigas aí do ano 2000 deve lembrar bem desse programa que teve aqui na prefeitura de Maracanaú, que era justamente o quê? Eles faziam uma prova com os estudantes ali que estavam terminando o ensino médio, e eles ofereciam estágios. Não sei se você lembra. Lembro. A minha época era da camisa azul, com nome, uma letra bem grande assim. Bem destacadinha, Bem viu? destacadinha. Aonde a gente andava, eu sabia que eram os estagiários do Proes. Então eles faziam uma prova aqui com a gente, e os melhores, que eram melhores classificados, eles estagiavam na prefeitura. E foi assim que eu comecei minha carreira. Comecei minha carreira como estagiário. E até uma dica que eu dou, porque muitas vezes o jovem ele não sabe por onde começar, né? Primeiro emprego, como é que eu começo a minha carreira, por onde eu vou, sempre tem essa pergunta. E eu sempre falo assim, que você não... A gente descobre qual é a nossa carreira tentando. Logo no começo você tem que fazer tudo que vem à sua mão, e ali você vai filtrando e você vai conseguindo descobrir o que realmente você tem aptidão. Então, eu fui estagiário no Proes, passei na época. E eu lembro que assim, foi um motivo até de orgulho, porque eu passei em 6º lugar. Eu acho que mais ou menos tinha uns 2.000 inscritos. Eita, era todo mundo do ensino médio que estava concluindo ali o ensino médio entre o primeiro ano e o segundo ano, na época, né? Concorria a essa vaga, né? Todo mundo se inscrevia e a gente concorria. E eu não era o melhor aluno da sala, não. Eu falo que eu era a turma do meio. Eu nem era aquele que estava lá na frente, nem era o fundão. Não, do fundão. Não, eu era a turma do meio, que se relacionava bem tanto com os que estavam ali na frente, que eram os que estudavam mais, como a turma do fundão também eu me relacionava bem. Então, quando saiu o meu nome na escola, eu lembro que eu acho que eu fui o primeiro ou foi o segundo lugar da escola na classificação. E eu fui o 6º lugar no geral, no município. E eu lembro que todo mundo foi ver lá, né, a relação, e disseram assim, foi você, porque tava todo mundo esperando que fosse os que estudavam mais e tal. E disseram, quem é o fulano aqui? Quem é o Paulo aqui nessa lista? Aí, foi você, foi. Então, nessa época, eu passei em 6º lugar e comecei. E de lá, assim, eu trabalhei com algumas figuras aqui em lustres de Maracanaú. E, de uma certa forma, eu mantenho uma relação com todas as pessoas, desde a época do estágio até as últimas empresas que eu passei. Eu mantenho uma boa relação, que também é uma outra questão, você saber se relacionar. Sim, perfeito. Às vezes não é nem tanto você ser o mais competente e tudo, tem a questão dos hard skills, mas você ter a competência, ter o resultado, mas também você saber se relacionar, você também saber marcar ali a sua presença na mente das pessoas. Então, eu passei um ano como estagiário do Proes e já gostei dessa questão de estágio. E descobri também que tinha outros órgãos onde eu poderia me cadastrar e que eu poderia conseguir outros estágios. Então, eu estagiava na prefeitura pela manhã, consegui um estágio à tarde no Detran,
aqui na Maraponga e estudava à noite. Então, desde muito cedo, ali mais ou menos 16 anos, que eu já comecei a entrar num ritmo bem agitado. E eu gostava disso. E é assim até hoje. Minha rotina ela é bem agitada, eu acho que eu já fui treinado desde a base. Então, eu começava ali mais ou menos entrando 8 horas na prefeitura de Maracanaú e só chegava em casa depois das 22, quando eu terminava a escola e ainda tinha que estudar e tudo. Eu ia me virando no meio do intervalo entre um estágio e outro, já terminava um, já ia correndo para o outro e de lá já ia para a escola. E eu comecei assim. De lá, eu tirei um ano sabático, né? Na escola, quando terminou os estágios, porque os estágios iam até os 18, você, enquanto era de menor, você tinha um contrato, depois que ficava de maior e terminava o ensino médio, o contrato terminava. Terminei um ano sabático, né? Quando chegou nos 18, eu dei um tempo. Eu disse, não, passei uns 2 anos aí muito agitado, né? Vou tirar pelo menos um ano aí para poder ver, procurar emprego, né? Um emprego realmente efetivo. Tinha uma grana que eu tinha conseguido guardar do estágio. Falei, não, vou ficar tranquilo. Mas eu sempre fui um cara de ter planos, né? Eu sempre, desde muito novinho, eu tinha planos. E um dos planos que eu tinha era morar fora do país. Então, qual era o meu plano? Vou passar aqui um ano tranquilo, depois vou para São Paulo, morar com os parentes que eu tinha lá, arrumar um emprego por lá, que na época, né, São Paulo era mais fácil. Era o boom, era né, o aquele boom negócio. daquela questão toda. E de lá eu vou para fora. E a minha intenção era não ter casa própria, minha intenção era ser um nômade, passar um ano morando fora, num país, depois ir para outro país, e lá pelos 30 anos... Decidi minha vida, o que é que eu ia fazer, sabe aquele sonho americano? Juntar dinheiro e vir pro Brasil e montar alguma coisa. Esses eram os meus planos. Mas o que é que acontece? Nesse intervalo do ano sabático, eu conheci minha esposa. Eu tive 2 grandes momentos aí. Um foi que com 18 anos eu abracei a fé evangélica, né? E fui para a igreja. E lá na igreja eu reencontrei minha esposa. E lá, assim... eu me apaixonei, ela também, aquela questão toda. Muito jovem, 18 anos mais ou menos. E com 19 para 20 a gente já estava casando. É o que eu sempre falo. Na época, assim, eu era pobre, feio e morava longe. A mulher bonita ainda quis casar comigo, então a gente resolveu, né, casar e os planos de morar fora, viajar, eles foram, vamos dizer assim, adiados. Então, eu consegui um emprego. Trabalhando aqui numa distribuidora da Votorantim, que tinha aqui na Pajuçara, inclusive do pastor da igreja que eu me congregava, ele conseguiu esse emprego para mim, que era o emprego que ele tinha. Então, quando ele resolveu, né, deixar o emprego para ficar só na igreja, ele me indicou, porque assim que eu entrei na igreja, eu me dediquei muito ali aos jovens, aquela coisa do crescimento, e comecei a dar aula lá. E através desse emprego que eu fui para lá, foi o emprego que eu pude casar, né, montar a minha vida e tudo. Então, da época que era para eu estar fazendo vestibular, com 18, 19 anos, eu estava casando. Então, o sonho do vestibular eu adiei um pouco. Só que aí veio a minha primeira experiência, assim, vamos dizer, porque eu comecei lá fazendo parte financeira, né? Eu trabalhava com financeiro, mas eu percebi que não era a minha vibe. É aquilo que eu falei no começo, que a gente sempre tem que fazer. Quando você é muito jovem, você tem que, tudo que vem à sua mão, você experimenta para ver se é o seu dom ou não, se é o que você gosta de fazer ou não. E eu percebi que não era muito a minha onda, tá? Trabalhar ali com nota fiscal, aquela coisa toda, folha de pagamento, e ficar trancado o dia todo dentro do escritório, não era muito a minha vibe. Então, assim, eu fazia o que eu não amava, mas eu fazia com amor. Mesmo não sendo a minha vibe, eu colocava ali amor no processo. E passei lá mais ou menos uns 3 anos. E de lá, eu migrei, né? Foi o meu primeiro movimento. O que é que eu percebi? Eu percebi que não era realmente aquilo que eu gostava, então eu falei, não, se não é o que eu gosto, eu tenho que mudar, porque eu não posso passar a vida toda fazendo o que eu não gosto. Você pode fazer o que você não gosta, o que você não ama, mas por um determinado momento, né? Por um determinado tempo. Você tem que descobrir o que você gosta e ir para lá. E foi o que eu fiz. Então, eu consegui um emprego como auxiliar administrativo numa fábrica de calçados, que inclusive ela é aqui de Maracanaú, mas o dono também tinha uma outra filial com outros sócios em Guaiúba. Acho que vocês conhecem. Vizinho aqui em Maracanaú também, né? Exato, que era a Quemo Calçados.
sei se vocês conhecem aqui a CIL em Maracanã, né? Seu Jaime e tudo mais, Jaiminho, a família toda. E através de um amigo, por indicação de um amigo, eu, conversando com ele, ele disse, olha, Paulo, acho que tem uma vaga lá, dá para eu te encaixar lá. Beleza, eu comecei a trabalhar lá e comecei como auxiliar administrativo. E resolvi montar um outro plano. Qual era o plano? Aí eu já vi que eu já tinha percebido que eu tinha uma aptidão para dar aula, né, na igreja, como eu falei e tudo. Falei, não, vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui, né, vou trabalhar e tal, vou passar uns 3, 4 anos, daqui eu vou pegar a grana e vou investir na carreira realmente de professor e vou fazer o vestibular e vou dar aula, vou fazer faculdade à noite, né, e quando terminar isso aqui vou dar aula. Esse foi o plano que eu montei. Só que aí, o que é que acontece? Mais uma vez, o meu plano foi mudado. Por quê? Porque eu trabalhava como auxiliar administrativo e eu trabalhava na mesma sala que o gerente de vendas. Então, era uma grande sala e estava todo mundo ali. E o gerente teve que se desligar, né? Ele era da Bahia, ele teve que voltar para o estado dele, ele teve que se desligar. E surgiu uma oportunidade, que eu falo que é onde eu tive sorte, né? Eu tive sorte na vida. Mas eu soube aproveitar a sorte que eu tive. Eu defendo que todas as pessoas têm seu momento de sorte. Em algum momento da vida, a sorte vai brilhar para ela. Se a gente conversar aqui a respeito da sua vida, você vai conseguir identificar naquele momento que diz, não, aqui eu tive sorte. Só que eu aproveitei a sorte que eu tive. O que foi que aconteceu? Ele se desligou e 2 semanas depois, ou era 3 semanas depois, mais ou menos, tinha um evento, que era uma feira em São Paulo, uma feira muito conhecida de calçado, que era a Francal, e ele era quem ia para essa feira juntamente com o proprietário da empresa. Como ele tinha se desligado, então surgiu essa vaga. O dono precisava de alguém para ir para essa viagem para auxiliar ele lá. E ele me chamou. Né? Ele sempre passava ali pelo escritório, me via ali, mas não sabia direito o que é que eu fazia, né? Porque você com 22 anos de idade, 23 anos de idade, você não tem muito o que falar com um empresário, com o dono da empresa. Então eu ficava ali caladinho no meu computador, né? Emitindo minhas notas, fazendo meus pedidos. E ele me chamou na sala e perguntou o que é que eu fazia ali no escritório. Ele nem sabia direito o que é que eu fazia ali no escritório. Ele me chamou e falou, moço, o que é que você faz aí no escritório? Não, senhor Jaime, eu digito nota fiscal, né? Sou auxiliar administrativo. Aí ele pegou um papel assim, né? Escreve aí teu nome. Aí eu escrevi meu nome. Ele, você tem uma letra boa, dá para escrever num talão de pedido. Aí ele falou, vai ter uma feira em São Paulo daqui umas 3 semanas, um mês, e eu preciso que você vá, porque o gerente se desligou e era ele que ia, então não tenho ninguém, eu quero que você vá. Eu não sabia nem o que era uma feira. Eu achava que feira era essas feiras que tem aí no terminal da Parangaba ali da Lagoa, né? Mas não, era a maior feira de calçados que existia no país. Todas as grandes marcas iam estar lá e a empresa, acho que era a 2ª edição, estava montando um stand. E a viagem era justamente no dia que eu ia fazer o vestibular. Eu já tinha me inscrito no vestibular para História, para seguir meu plano, só que era no mesmo dia. E o que é que eu pensei? Eu pensei o seguinte, não, quer saber? O vestibular eu posso jogar lá para frente. Daqui a 6 meses eu faço de novo. Uma viagem dessa eu não posso perder a oportunidade. E o que é que aconteceu? Eu fui para essa viagem e o bichinho da venda me mordeu. O bichinho da venda foi e me mordeu. Eu gostei daquele ambiente, né? Eu percebi que eu tinha aptidão para vender. Eu percebi que eu tinha aptidão para lidar com cliente, com representante. Então, dali, eu já voltei com a cabeça mudada. Eu disse, não, acho que eu não vou ser professor, não. Vou ser professor, não. Eu vou investir aqui, nessa carreira aqui. Né? O sonho de ser professor, vamos dizer assim, eu deixei um pouquinho assim de lado, né? E investi na carreira realmente. Fui estudar marketing, né? Me graduei em marketing, depois me graduei em assessoria e comunicação. Mas o que é que aconteceu? Teve esse evento, né? Teve essa feira, foi mais ou menos no mês de julho. A venda começou a aquecer, então ele achou que não havia necessidade de contratar um gerente naquele momento, porque a venda já estava tão aquecida, então não tinha necessidade para aquele momento. E ele jogou a contratação do gerente para janeiro. E nisso, eu vinha para casa, eu pegava o ônibus em frente à fábrica. E mais ou menos ali pelo mês de setembro, outubro, eu estava esperando o ônibus em frente à fábrica, ele passa, vê que eu estou ali, baixa o vidro e me oferece uma carona. Foi meu segundo momento de sorte, que eu aproveitei. Ele me deu uma carona,
Na carona a gente ia conversando, pouco, né? Cara de 23 anos vai falar o quê com o empresário? Não tem muito o que falar. E ele falou, olha, eu acho que em janeiro eu vou contratar alguém para viajar. Eu vou contratar alguém para vaga de gerente. Aí eu falei assim, seu Jaime, se o senhor quiser apostar em mim, eu tenho coragem. Eu tinha 23 anos. Ele olhou pra minha cara assim, não falou nada. Ficou calado e eu fiquei... Talvez ele nem esperava. E eu fiquei morrendo de vergonha. Porque ele não falou nada. Mas você rompeu a barreira. Foi. Sabe aquela coisa assim, eu falei, caramba, Massa, viu? eu acho que eu passei do limite aqui, eu não devia... Vacilei. Como é que... eu teria pensado a mesma coisa também. Entendeu? Aí o que aconteceu? Coragem, né? Foi coragem. Ele me deixou no meu ponto, eu fui pra casa. Na época eu até conversei com a minha esposa. Falei, meu Deus do céu. Me lasquei. Que deu na minha cabeça de vergonha foi essa que o chefe. O chefe. O chefão, né? O chefão. Era o dono. O dono é o chefão. Não é o gerente, não é era o dono. Meu entendeu? Deus. Aí o que aconteceu? Quando foi em janeiro, ele me chamou. Aí ele falou assim... Ele tinha um sotaque meio carregado, assim, ele era oriental, então sempre quando eu lembro dele, eu acabo imitando o sotaque dele. Ele diz assim, moço, aquela história que você me contou dentro do carro, você tem coragem mesmo? Eu já tinha esquecido do assunto. Eu achava, não, pode ser qualquer outra coisa que a gente conversou, menos a questão de viajar e tal. Aí eu falei, qual, seu Jaime? Ele falou de viajar. Aí eu lembrei. Falei, tenho, seu Jaime, tenho sim. Aí ele falou assim, mas você vai querer essa vida? Porque você vai ter que viajar, começar a visitar clientes em outros estados, eu quero expandir, contratar outros representantes, né? Você não tem experiência, né? Aí eu falei, não, já, mas se eu quiser apostar em mim, eu gostei de viajar. Eu vou. Aí ele falou, tá bom, você vai ser meu asporne. Uhum. Você sabe o que é asporne, né? Que eu perguntei pra ele, eu vou ser gerente, seu Jaime? Ele, não, você vai ser meu asporne. Eu falei, o que é asporne, seu Jaime? Você tá assessor de porra nenhuma, né? Aí eu comecei a rir. Ele, não, moço, não sei nem se você vai dar pro cargo, você vai começar como supervisor. Não dá pra você ser gerente, você vai começar como supervisor. Se você der pro cargo, né? Aí... Então, assim, no espaço de 7 anos, eu vim galgando, né? De supervisor para gerente de vendas, dando resultado, aprendendo, que foi o primeiro passo com ele. Ele foi praticamente assim, eu falo que ele é o meu mestre. A forma como eu sou, como eu lido com as pessoas, como eu lido com o cliente, como eu lido com a hierarquia, né, dentro da empresa, eu aprendi com ele. Então, que legal. Essa parte profissional eu sou muito, muito parecido com ele. Eu carrego até hoje essa vivência, né? Porque foram 7 anos que eu trabalhei com ele, foi minha escola. Então, quando eu completei 7 anos lá, nesse período eu também me graduei, me formei, eu investi na minha carreira, porque eu vejo que o que as pessoas fazem muito hoje, elas quando conseguem um emprego, primeiro assim, elas não sabem onde é que elas querem chegar, elas não sabem o que elas querem ser. Quando o bichinho da venda me mordeu, aí eu já sabia onde eu queria chegar. Eu disse, não, eu quero chegar a ser gerente nacional de vendas, eu quero ser gerente comercial. Eu quero assumir a parte de vendas de uma grande empresa. Era esse o meu objetivo. E a partir daí eu comecei uma construção para chegar nesse patamar, vamos dizer assim, para chegar nesse destino. Então, falei, o que é que eu preciso fazer para estar lá? Primeiro, eu tenho que ter uma faculdade, tenho que ter uma graduação. Então, através de algumas conversas, né, com outras pessoas que eu conheci no mercado, eu vi que o marketing era a melhor graduação para eu fazer naquele momento. E eu comecei com o marketing. Me graduei ali com marketing, viajando, mesmo na faculdade, viajando, em toda a correria. Eu consegui me graduar e logo na sequência, né, como eu comecei um pouquinho tarde, eu comecei ali mais ou menos com 24, logo na sequência eu fui direto para pós-graduação, né, e me formei. No final de 7 anos, eu fiz o meu primeiro movimento na carreira. Aí um movimento pensado mesmo. Eu falei, não, eu estou aqui na empresa, eu já estou estabelecido, mas surgiu a oportunidade de eu ir para uma empresa maior, que eu achei o plano mais interessante da empresa, que era uma empresa de lingerie, que era a Lieb Lingerie. Na época, a empresa estava passando por uma reformulação, o dono estava querendo investir na expansão, e uma pessoa em comum que ele conhecia, me conhecia também no mercado do calçado e fez esse convite. Olha, eu acho que você dá certo para esse plano que ele está querendo montar.
E eu fui e vi todo o plano de expansão. Ele me apresentou o plano de expansão que ele tinha, né? Ele estava contratando gerente de marketing, ele estava com uma consultoria muito boa dentro da empresa que era Gomes de Matos. Ele me mostrou tudo o que é que ele queria para a empresa para os próximos anos. E eu pensei, não, eu quero estar dentro desse negócio. Por quê? Porque eu via a minha carreira crescer ali dentro. Eu percebi que ali eu poderia crescer mais como profissional. E eu poderia ir para onde eu estava almejando. Só que o primeiro desafio foi o quê? Porque era um mercado totalmente diferente. Imagina, eu fiz três movimentos até aqui. O primeiro, eu migrei por necessidade. Eu percebi que eu não tinha aptidão para aquilo que eu não gostava, então eu mudei por isso. Falei, não vou passar a vida toda fazendo aquilo que eu não gosto. Então eu comecei com construção civil, que era um C. Depois eu fui para o calçado, outro C. E eu migrei para calcinha, que era uma empresa de lingerie. 3C. 3C. Então eu saí de calçado, né? Construção, calçado, calcinha. E era um mercado, assim, logo quando eu entrei, eu lembro que eu me assustei um pouco. Porque era totalmente diferente do que eu tinha conhecido na empresa de calçado. Por quê? Porque primeiro o cliente era diferente. O cliente era diferente, né? Eu lidava muito com o público masculino. Fiz grandes amigos, o Renato da Bambam Calçado. Oh, Renato, patrocina aqui, viu? Patrocínio, meu filho, me ajuda. Renato, aqui. Tô pensando no sapatozinho, viu? Então, conheci muita gente, mas o mercado de calçado, ele era muito masculino. Os donos e tudo, você lida muito com o público masculino. Aí agora foi... Totalmente. Eu fui de um lado pro outro, de um extremo pro outro. Porque o mercado de moda íntima... Mexe muito com a intimidade, assim, né? É confecção. Uhum. O calçado você tá vendo ali, né? A pessoa, quando tá caminhando, você nota logo o sapato da pessoa. O mercado de moda íntima não, é uma underwear, é uma roupa por baixo. E ele é muito feminino. As donas de lojas são lojas menores do que as sapatarias. Então você lida muito com o público feminino, que foi o primeiro desafio. Eu tive que sair desse público masculino e ir direto para um público mais feminino. E eu tava vendendo um produto que eu não usava. Não tinha, a gente tinha como usar. Não tinha como usar. Então, como é que eu vou falar com esse público? Corta, Isaac. Na hora... Não, corta não. Deixa assoviando. Na hora que ele falou que não usava, atenda pra ele aí, atenda. Se for uma cobrança, a gente já deixa gravado. Não tem problema, não. Você não usava, não? Como é? Rapaz, ó, tá gravando. Eu já sei, eu coloquei no modo avião aqui, mas o Wi-Fi ficou conectado. Que nada, homem. Deixa eu tirar aqui. Não vai cortar não, né, Isaac? Não é negócio de cortar, não. É porque na hora que tu falou assim, na hora que usava, aí ligou. Disse, rapaz, é automático, é? Não corta não. Então, o que acontece? Eu pensei, como é que eu vou falar de um produto que eu não uso? E eu pensei que quando eu chegasse lá, eu ia encontrar a minha equipe de representação, que sempre esse foi o meu forte, lidar com equipes de representação. Eu achava que eu ia achar um público feminino. Eu falei, não, os representantes devem ser todas mulheres. Quando eu cheguei lá, não, só tinham 2 que eram mulheres, o resto todos eram homens. Interessante, né, todos bicho? Homens. Por quê? Porque o representante é aquele cara que ele vai viajar, né, com mostruário, quilômetros e quilômetros, passa 20 dias fora de casa, às vezes 30 dias fora de casa, roda um estado inteiro. Então, querendo ou não, essa mão de obra, ela é muito masculina, né? Porque a mulher as minhas representantes, eu conheci poucas que viajavam, realmente, né? Elas viajavam mais assim, um bate e volta, porque tinha jornada dupla, jornada tripla, às vezes, os filhos. Então, pelo menos esse foi um ponto positivo. Eu pensei, não tem... a minha equipe é masculina. E eu aprendi esse mercado com eles, com a equipe. Foi no campo. Eu recebi um treinamento, é lógico, mas você só aprende no campo. Falei, cara, a única forma que eu tenho de aprender isso aqui de uma forma mais rápida é se eu realmente cair de cabeça nisso, né? Porque é uma venda bem técnica. Não parece, mas é uma venda bem técnica. Porque o homem é o seguinte, ele usa 3 tipos de cueca, né? Ele elege um modelo. Ou é slipper, ou é boxer, ou é samba canção. Mulher, na parte de baixo, ela vai ter calcinha string, fio, semifio, caleçon, tanga... É muita coisa. Na parte de cima, tomara que caia. É sutiã com bojo, sem bojo, com arco, sem arco, 3D. É muita opção. É muita opção. Muita opção, muita opção. E uma coisa que eu fiz também eu peguei algumas peças da empresa e dei para minha esposa usar. Falei, minha filha, me ensina isso aqui como é.
E eu caí Legal. caí de cabeça no produto. E foi um mercado que eu passei um bom tempo. Eu passei 15 anos, quase 10 anos nesse mercado. Cara, então, mais tempo do que o inicial lá do calçado. Mais tempo do que o calçado. Interessante. Por quê? Porque na Lieb eu passei 3 anos. Uhum. Passei 3 anos. Por quê? Porque a marca começou a crescer, né? A marca começou a evoluir, saiu de uma marca que tinha uma gestão muito ali, mais na força do dono mesmo e tal. E quando ele trouxe a consultoria para dentro da empresa, aí ele começou a ter gestão de indicadores. Deixou mais profissional. Mais profissional, a marca cresceu. Só que quando a marca cresce, todo mundo que trabalha lá cresce também. É verdade. Entendeu? Não é só a marca que... É igual um time, né? Graças a Deus aí eu tô os Fortaleza Esporte Clube, né? É o live, não tem jeito. O Eduardo Girão até teve aqui, Vou né? aqui, Então, rapaz. então você vê, quando o time cresce, todos os jogadores todo crescem, mundo o treinador cresce, o presidente cresce. Inclusive, quando eu entrei na Sandy Beach, uma das primeiras pessoas que eu convidei para um evento que a gente teve uma convenção com todos os representantes do Brasil foi o Marcelo Paes. Ele esteve lá, acho que em 2023, dando uma palestra pra gente, né? Então, assim, quando um time cresce, o que acontece? Os jogadores também crescem. O técnico também cresce, todo mundo cresce. E eu tive um convite para ir pro grupo de Lady. Aqui na Parangaba, e o grupo de Lady tem 2.000 funcionários, aproximadamente. Caramba. 2.000 funcionários. E eu percebi que era uma chance de mais uma vez, fazer um movimento em prol da minha carreira. Uhum. Né? Então, eu saí de lá, assumi o Norte-Nordeste, a gestão Norte-Nordeste da Adelaide. E acho que passei 7 anos na Adelaide também, me desliguei em 2023, que eu me desliguei da Adelaide. Quando eu cheguei lá na Adelaide, que eu assumi o Norte-Nordeste, na pandemia eu também assumi o Centro-Oeste. Mas qual era a minha intenção? A minha intenção era sempre voltar para a gestão nacional, que foi o que eu fiz com o calçado. Calçado eu comecei como auxiliar administrativo, terminei como gerente nacional e mexi também um pouco com exportação, Mercosul. Então eu queria voltar, né, na carreira para esse nível. E na Adelaide eu fiquei até 2023 e recebi um convite para ir para uma empresa menor, mas que estava expandindo também, que foi o grupo, que foi hoje, que é um grupo, o Grupo Santa Passion, e eu fiz esse movimento. Recuei um pouco no tamanho da empresa, mas abracei um projeto que eu tinha uma projeção na carreira, porque aí eu estava assumindo novamente o convite para ser gerente nacional de vendas. Então, vamos dizer assim, cheguei e falei, não, tenho toda uma expertise de quase 12 anos aí no mercado de moda íntima, então eu tenho expertise para fazer essa empresa crescer. Só que o que aconteceu aí, quando eu estava na Santa Passion? Com pouco tempo que eu estava lá, surgiu a oportunidade de ir para o grupo Sandy Beach. Aí eu fiquei na dúvida. Eita. Falei, e agora? Né? E assim, eu falo que quando eu fui para Sandy Beach, não era uma coisa que eu estava atrás. Eu nunca fico atrás do emprego. As coisas vão surgindo, né? Oportunidades, as oportunidades vão surgindo. E o Grupo Sandy Beach, assim, é um grupo que ele está muito presente na mente do cearense, né? Uhum. Né? A Maresia, a Stalker, né? É um grupo muito forte. Eu já conhecia do mercado. Sempre admirei a marca, porque eu usava Maresia, né? Eu tava conversando aqui no bastidor que eu usava. Hoje ainda uso. Exatamente. Né? Todo mundo, né, que foi adolescente ali nos anos 90 usou. Eu tenho fotos no Instagram com 19 anos e tudo. Rapaz, ó, só o auge do surf, te né? cortando, né? Quando o cara diz assim, rapaz, você me comprou uma camisa no aniversário, né? Quero comprar a camisa da Maresia. Da Maresia. Da Maresia, né? Tinha essa história. E engraçado, olha, como as coisas se conectam. Quando eu estava lá no estágio, o dinheiro que eu tinha para estágio, eu juntava por meu plano, né? Mas era para comprar roupa, cara. E as roupas que eu comprava, qual era? Eram as marcas que estavam no auge, inclusive a Maresia. A Maresia. Né? Eu usei muito. Então, quando essa oportunidade surgiu, e eu estava recente no projeto, e eu não sou de ficar pouco tempo numa casa. Eu gosto de passar muito tempo, porque é uma herança que eu tenho dos meus pais. Uhum. Porque o meu pai, ele passou 35 anos na mesma empresa. E o meu pai me ensinou muito isso. Essa questão da carreira, do investimento, eu tenho muito do meu pai. Porque o meu pai, ele não trabalhava na empresa que ele estava. Eu falava que ele servia a empresa. É diferente, você trabalhar e você servir. O meu pai, eu nunca vi meu pai faltar. Meu pai nunca faltou, meu pai nunca botou um atestado. Eu acho que o único atestado que o meu pai colocou na vida
foi quando ele teve que fazer uma cirurgia e é o que eu me lembro. Meu pai sempre me ensinou a honrar o trabalho. Então, eu tive isso desde da minha época como estagiário e por todas as empresas que eu passei. É lógico que a gente não é perfeito, né? Mas em todas as empresas que eu passei, eu procurei deixar amigos. Né? E eu aprendi isso com meu pai. Meu pai treinou muita gente aqui no Maracanã. Muita gente ali na Teixeira Bezerra de Menezes. Eita. Porque todo mundo que entrava lá ia treinar com o mais antigo, né? Então, sempre quando eu tô pelo shopping, eu encontro com alguém, cara, o teu pai me ensinou, né? No meu primeiro emprego, teu pai foi lá e quem deu as dicas. Então, eu aprendi muito isso, né? A não passar pouco tempo nas empresas. Inclusive, assim, há uns anos atrás, tinha um modismo, mais ou menos ali em 2014, 2015, que falava que se a pessoa passasse mais de 3 anos numa empresa, é porque a pessoa estava acomodada, né? Não. Era porque a pessoa se acomodou, não se atualizou, não adquiriu experiência. E isso causou um problema tão sério no mercado que, assim, as pessoas não duravam nas empresas. Começou a ter um turnover muito alto. Pessoas passavam um ano, saía. Passavam um ano, saía. Hoje não. Hoje o profissional que ele tem ali 4, 5, 6 anos numa empresa, ou até mais, ele é bem visto pelo mercado. Ele é visto como uma pessoa estável. De confiança. Comprometido. Porque ninguém passa 5, 10, 15 anos numa empresa se ele não tiver um valor, né? Se ele não tiver o seu valor. Então hoje a coisa mudou totalmente. E eu estava vendo algumas tendências de mercado em relação à carreira que eu achei interessante. Eu vi uma matéria falando que o INSS está começando a abrir vagas de emprego para aquela turma lá de 60 que está se aposentando voltar para o mercado de trabalho. Porque a geração de hoje, né, que é a geração Z, eles têm outros valores. Né? Então, eles não estão conseguindo se encaixar, às vezes, nesse conflito que tem várias gerações ali dentro do mercado de trabalho. Eles têm outras prioridades, eles têm outros modelos de trabalho. Então, aquele modelo de trabalho, né, mais tradicional, essa geração X, os milênios, que é onde eu me enquadro, né, hoje eles estão meio que sendo os queridinhos do mercado. Entendeu? Então, antes, quando eu tinha ali 20 anos, eu ficava pensando, nossa, quando eu chegar nos 40 anos, e aí? Como é que vai ser? Vai ter mercado para mim? É verdade. Entendeu? Será que vai ter mercado para mim? E hoje não, os quarentões e os cinquentões, entendeu? As empresas estão buscando mesmo. Interessante. Ó. O meu avô, ele passou 41 anos em uma empresa só, lá em Quixadá. Né? Eu, quando comecei, minha primeira carteira assinada foi no Colégio Lourenço Filho. Passei 5 anos. Eu saí porque eu fui para um concurso público. Né? E, cara, hoje você falou disso, do jovem, que, né, fica até a dica. Fica a dica para pessoa mais experiente, não velho, mas mais experiente, né? É tão difícil. Eu imagino o seguinte, eu acho interessante o home office. Se na nossa época tivesse o home office, eu acho que, assim, era um grande avanço. Hoje, muitos jovens têm a chance de ter o home office, mas eles não aproveitam. Escorre pelas mãos a oportunidade de você ficar, às vezes, em casa, fazendo um serviço de short, assistindo sua televisão aqui do lado, podendo mexer até no seu celular sem ninguém ficar olhando e deixa se perder. Eu tenho muita dificuldade no mercado com próprios estagiários. Porque eu digo, olha, você quer home office ou quer presencial? E eu sou o cara que motiva o home office, porque, presencial, você tem que estar 8 da manhã, a depender de onde você mora, você vai ter que sair 6, ônibus lotado, risco de ser assaltado, é uma possibilidade. Você vai ficar cansado. Aí você vai voltar tardinha, a mesma trajetória, o mesmo esquema. Aí o menino começa no home office, um mês, beleza. Segundo mês vai decaindo, já não atende as ligações 9 horas. Aí você tem que ficar cobrando ele para falar com a gente. Ele tem dificuldade com a rotina, vamos dizer assim, com a liberdade. Com a liberdade. Né? Ele tem dificuldade com a liberdade. Ele não consegue impor o limite para ele. A rotina, né? Porque trabalho é muito isso, é muito rotina. Exato. Né? Então a gente tem que trazer o quê? Trazer o cara para um modelo em que ele realmente tem a hierarquia, a disciplina muito próximo dele. E nós que passamos isso, né? Tipo, você falou de trajetória, né? Eu sempre conto. Eu vendia panela, porta a porta. Meu irmão, era o seguinte, eu morava só. Se eu não fosse atrás de alguma coisa, algum dinheiro, eu ia passar fome. Minha mãe não tinha, meu pai não tinha. Então era panela, eu ia vender panela. Meu irmão, um negócio
Você já gravei aqui panela. Ou negócio difícil. Ó, talvez, né, Isaac? Fosse me dar bem vendendo lingerie. Né? Quem sabe, tinha um né? mercado. Quem Tinha um sabe? Mercado, né? Quem sabe? Tinha um mercado. Mas panela. Entendeu? Não sei se eu ia usar, né, cara? Ia ficar ridículo, né? Não sei também, né? Vai, né? Que... Então, panela. Depois fui para curso de inglês. Depois fui vender enciclopédia. Também difícil. Barça. Barça e Oceano. Oceano. Depois, dicionário de inglês. Até você ir galgando e chegar a trabalhar com cobrança dentro de uma escola. Uhum. Né? E depois ir para um concurso público. Então, você vai galgando. E eu disse até no último podcast que tudo na vida é venda. Sim. Tudo tá aí. Você é um expert até muito mais gabaritado do que eu. Tudo na vida é venda. E é o que eu digo para os jovens. A gente tem lá, numa empresa que a gente fechou uma parceria agora, um contrato, a Aspra, tem estagiários. E no meu primeiro dia conhecendo lá alguns estagiários, eu falei assim, olha, vocês são o quê? Vocês são estagiários de quê? É o pessoal de direito. São não. Aí o coordenador de direito olhou para mim assim, né? Eu falei assim, não é direito, não. Vocês são vendedores. Aí eles... Vendedor. Porque aqui você está vendendo o serviço. Aqui, se você se destacar como estagiário, o advogado vai lhe contratar. Tudo é venda, né? Tudo é venda. Tudo é venda. Tudo é venda. Né? Então, como você falou isso dos jovens, eu peguei esse gancho. Por quê? Porque a nossa experiência lá atrás, que era um pouco mais dificultosa quanto a tecnologia... Sim. Mas a gente conseguiu ter uma disciplina. E hoje tem uma maior diversidade e disponibilidade de tecnologia e os jovens não aproveitam, né? A nossa geração, eu falo que a gente foi muito pro trabalho, essa questão toda, porque a gente queria melhorar de vida, né? Era o que a gente, era o que a gente queria. Eu não via a hora de começar a ter um emprego que era para ter o meu dinheiro. Eu também. Era para ter o meu dinheiro, era isso que eu queria. Sabe o que eu queria, meu sonho? Ter um som. Como é? Um microsystem da Septoshiba. Da Septoshiba. Septoshiba. Exato. Então, foi isso que motivou a gente a ir para o mercado de trabalho, né? A gente não tinha uma vida confortável. A gente queria melhorar de vida para ter um pouco mais de conforto. Então, eu vejo que hoje a vida está muito confortável. Minha filha, por exemplo, para poder pegar sol, andar no sol, ela tem que se esforçar. Porque ela sai de casa, entra no carro, no ar-condicionado, entra na escola. Ar-condicionado de novo, né? Então, aí depois transporte escolar, casa, e fica nessa. É verdade. A gente não, a gente pegava uma bicicleta, ia pra escola, né? Ou ia a pé. Na chuva, melando a gente com... A nossa brincadeira era o quê? Era na rua, né? Então, assim, a gente não tinha tanto conforto. A gente queria ir pro conforto, mas a gente não tinha tanto conforto. Hoje, como tá todo mundo tem uma vida, né, relativamente confortável, então as pessoas têm que buscar outras coisas, né? Eu acho que o grande desafio da gente... Eu tenho estagiários também, e o meu grande desafio que eu tenho com eles é justamente inserir eles no meio desse mercado de trabalho, mas motivá-los de outra forma. Uhum. Porque eles não se motivam por isso, para ter um conforto. Eles já têm. Eles já têm. Então, a motivação tem que ser outra. Eu respeito muito essa questão do estagiário hoje que eu tenho, porque eu já fui um. Eu comecei a minha vida assim. Então, lá no comercial, com a minha equipe, que eu tanto faço a gestão externa dos representantes, mas eu também tenho uma equipe de 7 pessoas com um estagiário. Tudo que a gente faz para o funcionário, a gente faz para o estagiário também. Por exemplo, a gente tem lá um aniversário. Se faz para o funcionário, faz para o estagiário. Se tem um presente do aniversário do funcionário, também tem do estagiário. Legal. Justamente para inserir. E eu nunca sei, né? Daqui a pouco um estagiário desse é presidente da República. Né? A gente nunca sabe, né? É a gente não verdade. pode nunca subestimar ninguém. A gente tem que tratar todas as pessoas da melhor maneira possível. Então, assim, quando eu resolvi ir para Sandy Beach, fazer esse movimento, foi justamente por conta disso. Por conta do peso da empresa, por eu já ser fã da empresa. Né? Eu nunca deixei de usar a Maresia. Conheci a história, conheci alguns representantes do mercado, que eu nas minhas viagens eu encontrava com alguns. Né? Então, a gente acaba sabendo as histórias das empresas. Né? E tem aquelas empresas que você diz assim, não, essa empresa eu teria coragem de trabalhar. Se surgisse uma oportunidade lá, eu iria. E foi uma oportunidade que veio para mim, eu não fui atrás. Eu estava em casa, deitado, eu lembro como se fosse hoje, mexendo no WhatsApp, eu acho que estava conversando com alguém, quando de repente um amigo meu de faculdade mandou mensagem para mim.
Paulo, tu tá sabendo de uma oportunidade que tá tendo para gerente comercial lá na Sandy Beach? Eu falei, não. Eu achava até que assim, lá as pessoas, né, têm um costume de passar muito tempo. Tinha um diretor lá bem antigo. Eu pensava que era até ele ainda, né, que tava lá. Eu não sabia de jeito nenhum que existia essa vaga. Aí ele fala, cara, tá lá, a vaga é muito boa e tudo mais. Eu me inscrevi, mas eu não tenho os pré-requisitos para poder trabalhar lá, porque eu venho do ramo de alimento e a vaga exige que tenha experiência com o ramo de confecção, viagem e que lide com representante. Oxi. Aí o que é que ele falou? Ele falou, olha, quando eu conversei lá com a Red Hunter, ela me perguntou, olha, você não tem perfil, mas se você estiver indicando alguém, a gente está captando. Aí ele disse, eu tenho um amigo. E eu acho que se enquadra nesse perfil. Aí, meu amigo, aí eu balancei. Ele falou assim, olha, eu posso pedir para ela entrar em contato com você? Eu falei, pode. Ela entrou em contato comigo, me falou como era. Mas eu estava recente na Santa Passão, só 4 meses. O que tava talvez deixando numa angústia era isso aí, né? Exatamente. Tipo, sair de um projeto recente, entendeu? Confiança depositada em mim, né? Toda aquela questão. Mas aí como é que eu solucionei essa questão, né? Eu tinha um amigo que também tinha a mesma capacidade que eu, mesma quantidade de tempo no mercado que eu. E eu sabia que ele tinha capacidade de tocar aquele projeto, então eu indiquei. Massa. Abençoou ele também. Exatamente. Indiquei, ele tá lá, tá super bem, a empresa cresceu. Eu acompanho, né? De uma certa forma, tem a minha contribuição ali sim. também, né? Isso é muito bacana. Então, eu indiquei, eles contrataram e ele tá lá fazendo esse trabalho, deu sequência, a empresa está crescendo. E eu acho que isso é importante também, né? Você deixar um legado, não simplesmente, eu não vou sair, só tô até tal data e pronto. Não, você tem que deixar as coisas organizadas, né? Quando você vai fazer uma transição de carreira. E eu fiz essa transição. Eu saí do C, né? Que é construção civil, calçado, calcinha, e virei surfista, né? Virei surfista. Mas para mim foi mais fácil. Por quê? Porque é um produto que eu já uso, uma marca que eu já conhecia e tudo mais, e eu tô lá. E, em paralelo a minha função, que hoje eu cuido a nível nacional e também Mercosul, das 2 marcas, né? Eu comecei com Maresia e ano passado eu absorvi a Stalker também, depois de 1 ano de empresa. Porque, assim, toda essa experiência que eu tenho de mercado, ela me abre porta para outras coisas também, que é o que eu vejo na carreira. Você não é obrigado a você fazer somente uma coisa. Você não nasce somente para uma coisa. Você é advogado, é vendedor, que não deixa de ser, e é comunicador. Tem um podcast. É verdade. E se procurar mais alguma coisa aí, você acaba descobrindo outras aptidões. Acha mais coisa, né, Isaac? Acha mais coisas. Talvez você nunca se aventurou em montar uma loja, mas pode ser que também você tenha um perfil para isso. Então, eu comecei a perceber que eu tinha várias vertentes, né? E quando eu estava na faculdade, que foi uma outra coisa também que aconteceu na minha carreira, aquela veia do professor que estava adormecida, né? Justamente porque eu pensei, não, melhor, né, ser vendedor e tal, melhor ser gestor comercial do que ser professor, surgiu uma oportunidade dentro da faculdade. Que o que acontecia na faculdade quando eu cursei marketing? O marketing, na época, como era que eram feitas as avaliações? Eu tinha uma avaliação teórica, escrita, né? E eu tinha que apresentar um seminário. Toda a cadeira era isso, um seminário e uma avaliação escrita. E o seminário, ele era em equipe. E essa equipe, eu caminho com ela até hoje. Inclusive, o rapaz que entrou em contato comigo falando, né, que tinha vaga na Sandy Beach, ele era dessa minha equipe na faculdade. Então, eu tenho eles como amigos até hoje. Eles são os meus amigos, né, da galera da faculdade que ficou, são eles. Eu tenho a galera da igreja, eu treino jiu-jitsu, muay thai, então todo canto eu tenho ali uma galera. Tem a galera do trabalho, mas eles realmente ficaram. É um grupo de 6 pessoas e a gente é unido até hoje. Comemora os aniversários juntos e tal. Então, quando eu me apresentava na faculdade, que tinha uns seminários, que eu ia lá e falava a minha parte, tinha uma coordenadora da faculdade que ela começou a me observar quando eu ia apresentar a minha parte, né? E ela chegou para mim, ela era... Olha só quando eu falo que eu tenho sorte, né? Eu tive mais um golpe de sorte aí nesse momento. Ela olhou para mim, ela era coordenadora do curso, mas ela estava substituindo uma professora
que não pôde assumir a cadeira. A professora saiu e ela assumiu. E ela começou a me observar. E ela, numa dessas apresentações, ela me chamou e falou assim: Paulo, tu sabia que tu é professor? Aí eu falei: eu sei. Entendeu? Eu sei. Eu já exerci essa função na igreja, ensinando os jovens, né? Mas não era uma coisa efetivamente, foi um sonho, vamos dizer assim, que eu deixei adormecido. Ela falou: cara, o que é que tá faltando para tu ser professor? Eu falei: não, é porque eu trabalho com gestão comercial, eu gosto de viajar, eu gosto do que eu faço. Ela disse assim: não, mas você não é obrigado você deixar de fazer o que você faz para você ser professor. Uma carreira pode caminhar junto com a outra. Inclusive, as faculdades hoje, elas estão... Naquela época, ela falou: olha, as faculdades elas estão numa transição onde elas estão valorizando muito o profissional de mercado. Porque antes, quando a gente ia ser avaliado ou ia lá dar uma aula na faculdade, né, para saber se você passar pela banca de avaliação, um dos requisitos que se perguntava era assim: onde foi que você se graduou? Onde foi que você fez mestrado? Era assim, né? Qual era a sua graduação? Hoje, além disso, é assim: onde você trabalha? Por quê? Porque a internet está cheia de cursos, né? E cursos de pessoas que muitas vezes têm expertise de mercado e que têm o que agregar. Tem muita picaretagem, né? Também, mas tem muito conteúdo bom na internet, né? Os bons profissionais estão se lançando no mercado sem a necessidade de ser ligado a nenhuma instituição. E as faculdades começaram a perceber isso, que precisavam trazer essa veia mais de mercado, não somente acadêmica e teórica, né? Então, ela disse: olha, hoje as faculdades estão investindo muito e estão valorizando muito os profissionais de mercado. Então, você pode continuar, né, atuando no seu mercado como gestor comercial, mas eu tenho certeza que a sua experiência vai ser muito boa para a academia. Aí eu falei: e o que é que eu preciso? Ela disse assim: vai atrás dos títulos que eu te dou a oportunidade. Quando você, né, fizer sua pós e tal, ou mestrado, alguma coisa do tipo, você vem, me procura e a vaga é sua. Bem assim. É tanto que lá na faculdade, eu recebi uma honraria de professor sendo aluno. Eu tenho essa placa até hoje lá. Que massa. Tipo, eu ser recebido como professor, né? Mesmo que simbolicamente, sendo aluno. E no dia da minha graduação, colação de grau e tal, um dos professores que estava lá, eu tive a oportunidade também de escrever o discurso da turma, ele falou: olha, é só, né, você tem uma vaga aqui. Isso foi bem bacana. Mas mais uma vez, eu aproveitei a sorte que tive. Teve outros, vamos dizer assim, golpes de sorte que eu não aproveitei. Eu não sou 100%, ninguém é 100% em tudo. Mas alguns lances de sorte ali eu soube aproveitar. Só que aí o que aconteceu? Eu fui atrás das minhas graduações. Quando eu voltei, e eu nunca perdi o contato dessa coordenadora, que é a Alessandra Scarantola. Ela é minha amiga, adoro a Alessandra. Sou muito grato a ela por ter me inserido nesse mercado, vamos dizer assim. E quando eu voltei, ela não era mais coordenadora da escola, da faculdade. E ela disse assim: não, Paulo, eu não quero mais coordenação, não. Agora eu estou só lecionando. Aí eu falei: pô, e agora? O sonho morreu, vamos dizer assim. Aí ela falou assim: não, Paulo, mas tem uma questão. Vamos fazer o seguinte: eu sempre estou dando aula, as minhas aulas são dinâmicas. E todas as vezes que eu estiver falando em alguma aula que faça sentido para você, eu te chamo para você fazer uma palestra ou contribuir de alguma forma. Então, ela sempre fazia uma forma de me inserir ali. Massa. E o que é que ela fez? Ela realmente comprou, como eu falo, ela comprou o meu barulho. Ela disse assim: não, eu vou colocar você. De uma forma ou de outra, você vai dar aula. Porque eu acho que os alunos precisam de professores que tenham realmente uma didática e tal. Ela gostava muito, né, dessa minha parte, de como eu conduzia. E durante mais ou menos 3 a 4 anos, todas as vezes que ela ia dar uma aula que fazia sentido para mim, assim, umas 5 ou 6 vezes no ano, mais ou menos, eu estava lá participando da aula dela. E o que é que ela fazia? Ela montava uma avaliação em cima da minha participação e entregava para o coordenador da faculdade. Dessa forma: ó, ele tem graduação e tal, pode estar aqui, mas a vaga nunca abria. Entendeu? Eu ia, batia, peguei ainda algumas aulas em algumas faculdades menores, mas a grande oportunidade nunca abria. E eu continuava. Sempre. Toda aula que ela ia, eu ia. Toda aula que ela ia, eu ia lá, encontrava uma forma de participar. E
A primeira faculdade que eu realmente fui efetivado como professor, ou professor convidado, né, como eles chamam, que é o meu tipo a minha modalidade de professor, já que eu dou aula em pós, né, eu não sou realmente ali da graduação, sou em pós, porque até propriamente pela minha vida de viagem e tudo mais, eu não tenho como ensinar na graduação. Então, a pós é mais tranquila ali para mim, porque é só 2 semanas, eu encaixo ali. Foi um dos quesitos também que eu coloquei quando eu estive na Sandy Beach, eles sabiam que eu era professor universitário, e que quando eu estivesse dando os meus módulos, eu tinha que estar ali em Fortaleza para poder dar os meus módulos, foi a Unifor. A primeira que entrou foi a Unifor. Eu falei, caramba, eu acho que eu pensava assim, não, quando eu for entrar, vai ser numa faculdade menor. Eu sempre pensei assim, vou começar numa pequenininha, nunca pensei que eu iria dar aula na Unifor. Mas, quando veio a oportunidade, eu lembro que assim, ela falou, Paulo, surgiu, a cadeira é essa, tá aqui a ementa, já falei com a coordenadora, é você, passou e tal, vai ser seu primeiro dia. Eu lembro que eu pensei assim, eu dei uma tremida. Eu pensei, eu era acostumado, né, a dominar a sala ali, né, mas não de uma universidade, né? Era acostumado a dominar ali, né, de faculdades, né, esse tipo de coisa era bem mais confortável. Mas eu lembro que quando eu entrei assim, que eu fui abrir a porta, eu pensei assim, não, mas eu nasci para isso. Eu dei uma respirada, né? Falei, não, eu nasci para isso, eu tenho o dom para isso, e esse é meu momento e eu não vou deixar passar. E entrei. E tô lá, acho que mais ou menos há 3 anos. Dando aula na Unifor, eu tanto ministro na pós de gestão empresarial, como na pós de gestão comercial também. Então, hoje eu consigo ser gestor comercial, consigo dar aula também, e eu consigo organizar todas essas questões. Uma vez eu estava até conversando lá na Unifor, um aluno me perguntou como é que eu consegui administrar essas maluquices todas, né? Que eu falo que não pode ser muito normal, não, né? Como é que eu administro essas maluquices todas? É porque tudo isso que eu faço, eu gosto. Eu gosto, então não é pesado. Entendeu? Eu descobri o que é que eu não gostava. A primeira coisa que eu descobri, como eu falei lá no começo, eu descobri logo o que é que eu não gostava. Eu disse, não, trabalhar com exatas, financeiro, essa parte aí não é comigo. Então, se eu continuasse ali, eu ia sofrer pra caramba, né? Mas como eu descobri o que eu gosto, aí fica fácil. Entendeu? É verdade. Quando você descobre realmente aquilo que você nasceu para ser, você tem que, inevitavelmente, procurar correr para lá. Então, tudo que está ligado a essa área comercial, área de ensino, eu percebo que eu consigo fazer. Então, fica fácil. Por exemplo, se eu estou lá trabalhando na Sandy Beach, para mim não é pesado estar ali. Não é pesado eu estou aqui de novo nesse local. Eu acho que quando você pensa a carreira, que você acorda e diz assim, eu já vou para aquele lugar de novo, é melhor você procurar um outro lugar. Quando eu estou viajando, que eu estou fora de casa, que eu estou longe da família, eu não penso, eu estou longe de casa, longe da família. Não, eu penso, vou encontrar o cliente tal, vou fazer negócios, entendeu? Vou encontrar o representante, vou ver quais são os desafios do mercado, né? Vou aprender mais. Eu não fico pensando no lado difícil da vida. Porque se a gente fosse pensar assim, imagina os caminhoneiros. Tu é louco. A gente não tinha comida na mesa. Porque a gente depende deles, deles ficarem fora de casa, deles terem um trabalho mais difícil. Mas, assim, eu tenho certeza que a grande parte dos caminhoneiros tem aptidão para isso, porque senão ele não aguentava. Então, assim, é uma das dicas que eu dou para quem está pensando em galgar uma carreira, realmente, né? Quem quer. Primeiro, você tem que aproveitar os momentos de sorte que você tem, né? Porque a sorte favorece os competentes. A sorte favorece os competentes. Escreveu no Instagram, né? E, professor, nessa câmerazinha aqui, ó, é a câmera dos conselhos do sucesso. Abençoada essa câmera ali, viu? Entendeu? Ali o senhor pode mandar um abraço aí para os estagiários, para a família, para quem o senhor quiser. Pois a palavra ali, ó, tá com o senhor, mandar um beijo aí pro povo, fique à vontade. Então, o que eu poderia te dar de conselho, como a gente veio, né, basicamente para falar de carreira, o que é que primeiro você tem que fazer se você está querendo, né, se dar bem na carreira? Primeiro você tem que entender que o trabalho é uma coisa boa. Você tem que gostar, né, de trabalhar. O trabalho, a própria Bíblia fala que o trabalho ele dignifica o homem.
né? Verdade. Então, primeiro você tem que gostar realmente, entender que o trabalho é uma coisa boa. Você não pode ficar aquela coisa, a segunda-feira é o pior dia da semana e a sexta é o melhor dia. Como é que você vive? Né? Se você parar para observar, em média aí, se você trabalha um horário comercial, você fica de 8 às 17 horas, vamos que você passa aí 10 horas por dia trabalhando. Se você gasta 2 horas ali no transporte, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, já faz 12. Né? Se você dorme 8 horas por dia, só sobra 4 horas para você viver sua vida. Então você vai ser feliz 4 horas fora do seu trabalho e 10 horas trabalhando você vai ser infeliz? Então, né? Não, você tem que procurar um trabalho onde você consiga satisfação. Né? Primeiro você tem que descobrir qual é o trabalho que você, né, te satisfaz, que te traz, né, contentamento. Depois começar a traçar um plano para ir para lá. Né, para ir pro teu destino. O próprio Isaac mesmo, antes de montar o estúdio aqui, o Isaac mexeu com muita coisa, né, Isaac? Mexeu com muita coisa até achar o estúdio. Você, na sua profissão de advocacia, Verdade. foi militar, né, até chegar. E depois que você realmente descobriu o que é que você quer da vida, né, aquilo que você gosta, aquilo que você nasceu para ser, você tem que procurar investir na sua carreira. Invista na sua carreira, sempre. Sempre invista na sua carreira. Isso não quer dizer somente títulos, não. Né? Livros, network, podcast. Verdade. Podcast, tá cheio de podcast aí com conteúdo muito bom. Investir na sua carreira, aproveitar as oportunidades, porque elas vão vir para você. Né? Inevitavelmente, se você for competente, se você for dedicado, as oportunidades vão aparecer para você. Aproveitar as oportunidades. E ter coragem, que é o último passo. Eu falo que a carreira pede coragem. Vai ter momentos que você vai balançar. Será se é o momento de fazer uma mudança? Será se é o momento de fazer uma transição? Sempre vai ter um pouco de frio na barriga. E ele tem que ter realmente. Entendeu? Mas se você entender que é seu momento, faça. Não tenha medo, porque a carreira ela pede coragem em muito tempo. Né? E o mais, por onde você passar, deixe um bom nome. Isso é importante. Por onde você passar, deixe amigos, deixe um legado, né? Deixe uma história, faça com que as pessoas sintam falta de você. Né? Dizer assim, ele passou por aqui, né? Deixou um legado e o tempo que ele passou aqui, né? Não é mais para agora, ele está em outro momento, mas o tempo que ele passou aqui, ele honrou. A gente tem que sempre ter isso, né? Ter um bom nome. O nosso nome vai à frente da gente. Tem muita gente que nos conhece somente pela nossa fama, né? Pela nossa o que a gente deixa no mercado. Isso é importante. Se eu pudesse dizer realmente, são basicamente esses pontos que você tem que fazer para você poder chegar aonde você quer chegar na carreira. Caramba! Primeiramente, eu vou logo dizer, quando fizer o corte dessa parte aqui, eu vou assistir várias vezes, porque é isso aí. Eu acredito fielmente nisso. E professor Paulo, né? Sempre acaba chegando no professor, não tem jeito. Eu já tava aqui a gente fala, mas o professor já. sempre tem. Cara, queria lhe agradecer, primeiramente, que Deus abençoe sua vida, sua carreira. Que legal poder deixar esse legado nas empresas e também na vida das pessoas, né? É muito legal a gente ouvir essas histórias. Já que você me contado um pouquinho, mas hoje eu sei que tem muito mais motivação para isso. Mas é um momento muito bacana, né? De poder ouvir um pouco da trajetória, a gente que veio de baixo, literalmente de baixo. De baixo, exatamente. Sem atalho. É que atalho é cor do cão, viu, menino? Paciência, né? É negócio de atalho, não. É trabalho. E ele falou um negócio sobre o tempo. Ó, vou contar só um motivacional pra gente. O Isaac sabe. Essa última semana, a gente tá gravando, mas a última semana, teve 4 dias da semana, de segunda a quinta, que eu me utilizei da minha insônia para trabalhar, acredita? Eu tava ouvindo um podcast ó, do Felipe Tito, ele dizia que tinha insônia de 00:00 às 3. O que ele disse? Rapaz, para eu não ficar... Ele falou até uma palavra interessante, né? Que aqui a gente chama de bisonho, ficar lá. Ele disse, para não ficar moscando. Só de um lado pro outro, foi estudar. E eu tava contando pro Isaac. Acordei na segunda-feira, 3h40 da manhã.
Insônia. Eu disse, rapaz, quer saber? Eu vou fazer repetição, trabalhar. O dia, como você falou, foi bem mais longo. Aí cheguei em casa 10 da noite, tirei um cochilo, acordei no dia 4h40, trabalho. E o interessante nisso, que foi uma semana altamente produtiva. Ser produtivo não quer dizer também vai ser cansativo. Sim. Mas foi produtivo, né? Tirou o peso de muita coisa acumulada, adiantei outros estudos, né? Aproveitar o tempo, né? Remir o tempo. Aproveitamos o tempo. Então, peguei de uma questão de, digamos assim, de dificuldade, que seria uma insônia, para transformar em produção. Né? É interessante que a gente vai vendo, principalmente eu gosto de estimular muito os jovens, né? Para dizer assim, olha, às vezes você diz assim, olha, eu não tenho aquele livro, entendeu? Eu também nunca tive livro novo, mas eu tirava um pouquinho de Xerox, pedia emprestado e aproveitava. E aproveitava. Enquanto a facilidade que tinha colegas meus com o livro zeradinho e não fazia, eu tinha Xerox, tinha uma remissão, tinha alguma coisa. Na faculdade, eu trabalhava na polícia à noite, só à noite. E a folga era 6x1. E eu saía à noite e ia de manhã para aula. Então, eu chegava na universidade 6h10 da manhã, ficava até meio-dia. Não reprovei uma cadeira. Tinha todos os motivos e dizia assim, tô cansado, né? No penúltimo semestre, eu fiz 6 cadeiras de manhã e 6 à noite. 12. Por quê? Porque tinha as optativas, não cobravam. Ninguém fazia porque não cobrava, porque era opcional. Eu disse, não, vou fazer. Por quê? Vai ser o diferencial em um currículo. Tinha lá uma cadeira de mediação e arbitragem. Ninguém fazia. Hoje, em tudo tem mediação e arbitragem. Tinha uma cadeira que ninguém queria, psicologia jurídica. Hoje tudo tem psicologia, coach. Sim. Né? Então, isso lá em 2010, 2012, não faz muito tempo. 10 anos atrás. Mas, em compensação, o jovem não pode perder a oportunidade. E assim, lá aprendi muito também no Colégio Lourenço Filho, com cobrança, cobrando o povo. Lógico, da forma educada, mas aprendi muito. E como era um ambiente escolar, é que eu aprendi mais vendo os professores. Eu lembro, tem um professor muito famoso, que é dono de um curso muito grande de Fortaleza, ele vai vir aqui um dia, Tiago Pacífico, que na época, o cara veio grande, disse, o cara é dono do Prime. Só que ele andava num Corsa. Eu sou testemunha que eu era um dos caras que empurrava o Corsa que dava o prego. E essa é a história da grande maioria dos empreendedores de Fortaleza, né, do Ceará. E acho que do Brasil também. Todo mundo começou pequenininho, né? Antes de vir para cá, eu estava escutando um podcast a respeito da fundação da Maresia. Começou com 2 jovens. O fundador um dos fundadores tinha 19 anos, entendeu? Numa sala com 3 costureiras que era utilizada para criar pássaro. Lembra dos viveiros? Tá? Começou assim. Então, né, essa é a grande história da maioria dos empresários, assim, começar pequeno, né, trabalho duro, paciência, né, e crescer. E é assim também na nossa carreira, né? Para quem opta por empreender dentro das empresas, né? Crescer dentro das empresas. Paciência, né? Qualificação, né? E no tempo certo as coisas acontecem. Beleza. Meu amigo Paulo, que bom lhe ter aqui no podcast Motiva Ceará. Para mim foi um motivo de alegria, né? Eu acompanho o Motiva Ceará, já tive uns amigos que já tiveram o prazer de estar aqui e para mim é uma honra estar aqui contribuindo com vocês, contando um pouquinho da minha história. Cara, que massa, Deus te abençoe aí na sua jornada. Aqui é só, como eu sempre digo para todas as pessoas que vêm aqui é só o primeiro episódio do gestor, professor, empreendedor, pai de família, amigo. Paulo, daqui a um tempo a gente vem aqui contar novas histórias, né, Isaac? Com certeza. Né? O Isaac aí sempre traz umas pessoas legais. Teve uma colar que não foi muito legal, não, mas ele trouxe, né? né, Isaac? Tá me devendo, viu, bandido? Mas, meu irmão, Deus te abençoe. Obrigado pelo seu tempo. Sucesso na empresa, né? Eu tenho uma pergunta da empresa, da Maresia. Eles montaram a Maresia, mas eles eram surfistas? Não.
Essa era a pergunta que eu ia fazer no começo, eu esqueci, ó. Não, como é que foi a história? Eles montaram a empresa, como era ali no bairro de Fátima e tudo, e estava no auge, né, da moda de surf ali nos anos 80, principalmente tinha as marcas gringas e tal, então eles faziam peças para os amigos que surfavam. E a primeira peça que a gente fez foi o board short, né? Que era aquele short tactel. Então, como a empresa não era muito grande, né? Não tinha como fazer muitos modelos, eles passaram muito tempo, acho que uns 3 a 4 anos, fazendo só esse modelo. Mas eles vendiam para os amigos que eram surfistas. A intenção massa, era cara. Essa, entendeu? Olha aí. Mas não são surfistas, não. Tem outras marcas que os donos realmente são surfistas e tal, mas eles não. Eles enxergaram uma oportunidade de mercado. Olha aí, viu? E surfaram a onda. Eu fiz a pergunta que muita gente queria fazer, menino. Paulão, Deus te abençoe, viu, Obrigado, cara? viu? Sucesso. Tamo junto. Até a próxima mais histórias. E você aí que nos assistiu, segue as redes sociais do meu amigo Paulo, da Maresia, da Stalker. Vai ter algum lugar aqui nesse vídeo. Continua seguindo o Motiva Ceará, ó. Um vídeo lá do nosso Instagram bateu mais de 1 milhão de visualizações, viu, Isaac? 1 milhão e 100? 1 milhão e 100. O homem já atualizou. Rapaz, eu nunca vi tanta visualização. É bênção. E também o próprio YouTube, estamos chegando a 3 mil inscritos. Em um mês a gente conseguiu dobrar o número de inscritos. Bênção também, obrigado a vocês que estão dando nos apoio. E Deus abençoe. Quando tiver o vídeo, compartilha, coloca o sininho, vai lá, curte, manda uma mensagem. Deus abençoe você e até a próxima. Valeu!